Saudações, investidores. Quer saber quais foram as atualizações para o TORD 11 no mês de junho? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Então, pessoal, atualizando aqui o TORD 11 para o mês de junho, a gente vai começar falando pelos indicadores, tá? Em relação aos indicadores, pessoal, a gente tem aqui para o mês de junho, em relação ao último vídeo que a gente fez sobre o TORD 11, ele estava na média de 10,30, né? A gente vê que ele continua aí na mesma faixa de 10,29, então em relação ao valor de mercado não houve nenhuma grande mudança, tá? Em relação ao valor patrimonial, continua o mesmo valor de 10,52, então a relação ao valor patrimonial nós continuamos da mesma forma, tá? O número de cotista se mantém também aí na casa dos 71 mil, né? O número de cotista do TORD 11 vem crescendo mês a mês, mas aqui mantemos o mesmo valor, já que o último vídeo a gente fez na semana passada, então está mais ou menos no mesmo patamar de 71 mil cotistas. Agora, pessoal, em relação a informações, fatos relevantes e consultas, a gente teve para o mês de junho uma carta consulta, tá? Aqui do dia 30 de junho, onde a Vórtice, que é a administradora do fundo, ela manda uma carta consulta querendo fazer a aprovação dos demonstrativos financeiros, né, da contabilidade referente ao ano de 2020. Quem for cotista vai poder participar e votar se aprova ou não os demonstrativos contábeis do ano de 2020, tá? Em relação, pessoal, ao relatório gerencial do mês de junho, a gente tem algumas informações aqui importantes que já vai atendendo um pouquinho as expectativas que a gente teve no mês anterior, tá certo? Vamos lá ver o que é que teve de alteração aqui. Então, pessoal, em relação ao mês de junho, a gente tem algumas considerações aqui a ser feito, tá? Algumas que já trazem perspectivas em relação ao que a gente falou no último vídeo, tá? Então a gente vai ver o que já está mudando. E eu já marquei aqui algumas coisas, já grifei para a gente tratar aqui nesse vídeo, tá? Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, que eu acho importante a gente tratar é que ele vendeu 2 CRI Sênior, tá? Ele fala aqui, ó, que vendeu o total do CRI RLP Sênior, tá? E vendeu também de forma parcial o CRI GPK Sênior, né? Só lembrando que os CRI Sênior ele tem uma garantia melhor do que o CRI subordinado, né? Então ele está vendendo aqui um CRI que tem uma garantia melhor, tá? E a gente viu que ele tem uma carteira muito grande de CRI subordinado, tá? Então isso já dá aí um pouquinho de mais risco para a carteira do fundo, tá? Então a gente aí está se desfazendo de alguns CRIs sênior e a gente vai ver que em seguida aqui ele compra mais CRIs subordinados de outras operações, tá? Então seguindo aqui, ó, ele informa que ele compra o CRI subordinado Recanto das Flores, tá? Então mais CRI subordinado, tá? Ele compra o CRI Solar das Águas também subordinado, né? Lembrando que aqui ele vendeu alguns CRIs, mas ele tinha caixa também da emissão, né, da última emissão que houve. Então ele vendeu alguns CRIs, está comprando outros e também está alocando caixa que ainda havia, tá? Comprou outro CRI subordinado, né, CRI EDA subordinado, aí mais outro CRI subordinado, o CRI União do Lago também subordinado, o CRI One também subordinado, tá? Então vários CRI subordinados aí sendo comprado. Ele comprou aqui um CRI Sênior, tá? Que é o CRI Bonavita. Se você prestar atenção, ele comprou Sênior, o CRI Bonavita, e o CRI GVI também foi Sênior, tá? Porém, o CRI Bonavita, no próprio mês de junho, a gente vai ver que tem um fato ali embaixo, que ele já foi liquidado de forma antecipada pelo credor, tá? Então ele fez o pagamento antecipado, paga-se uma multa, a gente vai ver daqui a pouco, e o fundo recebe esse dinheiro de forma antecipada junto com a multa, tá? É uma antecipação de pagamento. Além disso, tá? O fundo ele fez aporte em 2 fundos imobiliários, tá? E fez aportes em seus equities, aqueles equities que ele já tinha, aqueles fundos imobiliários e os novos fundos imobiliários receberam aporte. A gente vai ver, eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo como que ocorreram esses aportes, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, pessoal, neste período todos os ativos cumpriram com suas obrigações, então todos os pagamentos foram recebidos, né? O fundo não ficou sem receber nenhum valor dos CRIs que eles tinham, tá?
e que o CRI Bonavita, né, que é aquele CRI que ele comprou sênior, houve o pagamento antecipado e ele recebeu 2% do valor, além do valor, né, do saldo, ele recebeu mais 2% de multa em relação ao valor do CRI. Né? Já aqui embaixo, pessoal, a gente tem algumas outras informações importantes em relação aos equities. Tá? Ele trouxe algumas informações em relação aos equities. Lembra que 30% desse fundo está alocado em equity. Tá? Então ele traz aqui, ó, o Onda Praia Resort entrou em seu terceiro mês de operação em junho e prossegue aí o processo de reestruturação da SPE, né, que é a sociedade que o fundo faz parte, para receber os lucros aí dessa operação. Tá? A ser finalizada em agosto. Então a perspectiva aí é que essa finalização da SPE ocorra em agosto e o fundo capte esse recurso. Tá? Provavelmente, se ele recaptar esse recurso em agosto, ele vai aumentar os dividendos provenientes dessa operação, né, em setembro, outubro, novembro, nos meses seguintes, né, de 2 a 3 meses aí, nos meses seguintes o recebimento do dinheiro. Tá? Em relação aqui, ó, pessoal, as obras do Macaira, tá, que é um outro resort que ele também tem SPE, né, tá no equity dele aí, ele fala que as obras foram finalizadas em junho, né, e vão ser inauguradas aí, vai ter inauguração em julho, né? Vai ser reaberto o stand de venda que, com o aumento do fluxo de turista, pode ser que melhore a venda aí do Macaira Resort, tá? Já aqui embaixo ele fala, pessoal, que as obras da fase 2 do Resort do Lago foram iniciadas no final de maio, né? Então a segunda fase já foi iniciada. Isso deve contribuir para a alavancagem das vendas, né? A previsão para entrega total desse empreendimento é no final de 2022, ou seja, no final do ano que vem. Então, até lá pode ser que já dê algum retorno, mas a grande maioria vai ficar para o final de 2022. Né? Esses equities são investimentos de maior retorno, tá, pessoal? Porém, eles demoram um pouco mais para performar, porém, quando começa a performar, o retorno para o fundo vai ser melhor, bem mais significativo. Tá? Aqui embaixo, pessoal, na demonstração financeira, a gente já vê alguns resultados que a gente vai enxergar nos relatórios anteriores. Tá? Então, você vê que na parte de resultado do equity, a gente já teve um resultado aí de equity que até então a gente não estava tendo. A gente já recebeu aí 850 mil reais dos equities. Tá? Aqui ele não deixa claro qual foi o equity que deu esse retorno. Tá? O resultado do CRI, como houve alocação de recursos, né, em relação à última emissão, então o resultado do CRI já veio maior, né, a gente recebeu aí 2 milhões e 150 mil, arredondando, né, de reais para ser distribuídos. E a gente observa aqui que no final houve uma distribuição de 2 milhões e 874 mil reais para os cotistas. Tá? Em relação aos CRIs aqui, pessoal, não houve mudança significativa, a gente continua aí com a grande maioria de CRI subordinado, né? O fundo comprou mais CRI subordinado, então 60% aí dos CRIs continuam sendo subordinados, né? Agora falando dos equities do fundo, tá, pessoal? Aqui no Macaira, o fundo fez um aporte nele de mais de 220 mil reais, né? A gente tinha 21 milhões e 500 mil reais de investido até então nesse fundo, e agora a gente tem 21 milhões e 720 mil reais. Então a gente teve aí 220 mil reais a mais investidos nesse equity. Tá? Um outro equity, pessoal, que a gente teve alterações de investimento foi o Resort do Lago. Tá? No Resort do Lago, pessoal, o fundo fez um aporte de 35 milhões, é um valor significativo para o fundo. Tá? Já visto que o fundo tem 300 e poucos milhões de patrimônio, ele botou 35 milhões aqui nesse equity. Então, é uma parcela significativa do fundo. Né? Então, o saldo investido passou de 6 milhões, né, no último relatório de maio. Agora, no relatório de junho, a gente já tem 41 milhões investido aqui nesse resort. Tá? Lembrando que esse resort está entrando, né, na segunda fase, precisa de mais recurso para ser desenvolvido, e o fundo entrou aí com mais 35 milhões de reais nesse resort. Tá? Agora, pessoal, a gente vai falar em relação aos fundos imobiliários que o fundo investe, tá? Começando pelo Ankara, tá? Lembra que no último relatório o fundo tinha 950 mil reais investido nesse fundo, né? Então o valor patrimonial agora reduziu, né, dos 950 mil para 940 mil. Então houve aí uma redução do valor desse fundo, né? O que é um prejuízo aí para o fundo e diretamente também para os cotistas, tá? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem um fundo novo
que o Tord está investindo, que é o Devan, né, o DVFF11, tá? Ele é um fundo de fundo da Devan, né, que é a mesma gestora do DEVA11, tá? Que o Tord investiu nesse fundo de fundo, né? Ele não explica qual é a estratégia do Tord para esse fundo de fundo da Devan, tá? Achei estranho esse investimento em um fundo de fundo, eu já visto que não tem histórico, né? O Tord não tem histórico de fazer esse tipo de investimento, mas ele não deixou claro qual é o objetivo, se era entrar agora e buscar um ganho de capital, se ele vai manter para ter recebimento desse fundo. Então achei meio estranho, não sei se depois a gestora vai trazer alguma informação nova, mas foi alocado aqui 5 milhões de reais nesse fundo, que é um fundo de fundo da Devan, tá? Achei um pouco estranho, mas vamos acompanhar os resultados aí nos próximos meses para ver o que é que vai vir de informação nova, tá? Agora, pessoal, em relação ao HCST11, tá? Que é o fundo de estudantes da Hectare, que o Tord também investe nesse fundo, tá? Houve também uma redução do valor de mercado desse fundo. Esse fundo era negociado aí a 5.620.000 reais, e agora ele está sendo negociado a 5.190.000 reais. Também houve uma redução aí do valor de mercado desse fundo, que também vai impactar nos valores tanto para o fundo quanto para os cotistas, tá? Agora, pessoal, esses valores são valor de mercado, tá? Ele caiu nesse mês, pode ser que no mês que vem ele aumente, tá? Tô falando do que está acontecendo agora de imediato, tá? Pode ser que daqui a um mês, 2 meses, esses fundos venham a valorizar até mais do que estava antes, tá? Tô falando do que aconteceu agora, que é um resultado ruim. Pode ser que amanhã ele passe até do mês anterior e se torne agora um resultado bom, e aí eu falo que foi um resultado bom, tá certo? Assim como a gente vai falar agora dos fundos de loteamento, tá? Os fundos de loteamento tiveram resultados bons porque o valor patrimonial subiu significativamente, tá? No caso do IC loteamento, pessoal, subiu aí de cerca de 19.900.000 para 20.280.000, então teve aí um aumento significativo, que é bom para o fundo e é bom para os cotistas, tá? Então quando for um resultado bom no mês eu falo, quando for um resultado ruim, uma diminuição de valor também vou falar para manter a coerência, né? Já em relação aqui, pessoal, ao outro fundo de loteamento, né, o lote metro quadrado, houve um aumento ainda maior de 35 milhões para 39 milhões, então 4 milhões de ganho aí de valor patrimonial. É um ótimo ganho, tanto para o fundo quanto para os cotistas, tá? Então isso é muito bom, tá? E aqui embaixo a gente tem um outro fundo que ele também fez um aporte, que é o XBXO11, tá? Esse é um fundo que não está sendo negociado para investidor comum, né, investidor geral. Foi restrito para investidores profissionais e CNPJs, tá? Então o Tord fez um aporte aí de 13 milhões nesse fundo. Eu gostei do aporte nesse fundo, tá? Porque ele tem uma estratégia clara, né? Ele fala aqui que é um fundo imobiliário que vai investir no desenvolvimento de shopping, então é um fundo que vai construir shopping, tá? Então vai ter um desenvolvimento. Quando esse shopping estiver pronto e ele estiver performando, dando resultados, provavelmente o valor patrimonial e o valor da cota vão estar mais alto, e aí o Tord vai se retirar, vendendo ele com o lucro e com essas cotas mais caras. É uma boa estratégia, o fundo deixou isso claro aqui pra gente, então dá pra gente avaliar e, no meu ponto de vista, achar que foi um bom investimento, tá? Já aqui embaixo, tá, pessoal, só falando para vocês dos CRIs que entraram na carteira, né? Vou marcar apenas, né, para falar, a gente já falou anteriormente, né? Mas a gente tem ali o CRI One, né, que é um CRI subordinado, né? Então mais um CRI subordinado. Eu marquei aqui de vermelho o CRI GVI, né, que foi o único sênior que foi adquirido junto com o Bonavita, mas o Bonavita já foi quitado, né? Então ele não está aqui na lista, mas a gente entrou aí Solar das Águas, que foi também um CRI subordinado, EDA, também um CRI subordinado, e a gente tem aqui mais o Recanto das Flores, que também foi um CRI subordinado. Então o Tord mantendo aí sua política de adquirir CRI subordinado e CRI subordinado, tá? Lembrando que os CRI subordinados têm um risco maior em relação aos CRIs mezaninos e sênior, tá? E também aqui embaixo, tá, pessoal, não deixando de fora, teve o CRI União do Lago, que também foi um CRI subordinado adquirido pelo Tord, tá? Então, pessoal, de resultados do Tord 11 para o mês de junho é basicamente isso, tá? Lembrando que a gente tem uma playlist que fala só sobre o Tord 11, que a gente atualiza ela corriqueiramente, mês a mês, quando vai saindo os resultados. Então a gente tem um vídeo inicial falando sobre o Tord 11, explicando
tudo sobre o fundo e mês a mês a gente vai explicando os resultados e os relatórios que vão vindo do TORD 11. Então, quer saber sobre o TORD 11? Assista essa playlist aqui que a gente tem as explicações sobre o TORD 11 e as atualizações dele desde o mês de maio de 2021, tá? Agradeço, pessoal, quem chegou até aqui. Peço que se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo, deixa aqui nos comentários sua dúvida sobre o TORD 11 e também nos segue lá no Instagram, tá, pessoal? Gutenberg Sales Finanças, onde eu posto informações sobre o mercado financeiro e sobre suas dúvidas sobre fundos imobiliários e sobre outras informações de investimentos, tá? Valeu, pessoal, e tchau, tchau.